Hoje eu vim falar de Big Brother porque semana passada, ou retrasada, enfim, estreou mais uma edição do Big Brother Brasil, a centésima, vigésima, não, brincadeira, eu não lembro que edição que é agora. Big Brother, por mais que muita gente ache que é besteira, que não sei o que lá, o Big Brother ainda é um sucesso, ainda vende muito e muita gente assiste e talvez você não entenda por quê. Óbvio que cada pessoa tem suas razões, mas eu vim trazer 5 razões aqui que, em geral, faz com que a maioria das pessoas assistam. E aí pessoal, tudo bem? Olha de novo aqui para mais um vídeo e hoje eu vim falar 5 motivos, vim te dar 5 razões para você, talvez, e muita gente não parar de assistir Big Brother. Bom, se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscreve no canal, porque é muito importante pra gente. E se possível, clica no sininho, porque toda vez que lançar vídeo novo, você vai ser notificado. Primeiro motivo, a gente ama história. Como assim? A nossa espécie é simplesmente apaixonada por histórias. E aí eu vou te dar alguns exemplos bem simples. Novela, aqui no Brasil principalmente, a gente é louco, a gente assim, nós, né, sociedade, somos loucos por novela. A maioria das novelas tem uma audiência gigante. Filmes, livros, a gente reproduz histórias de diversas formas, em vários formatos, e isso atrai muita gente. Cada uma tem preferência por um formato ou outro. Ah, eu prefiro novela, eu prefiro filme, eu prefiro série, eu prefiro teatro, enfim. Eu prefiro música, mas de alguma maneira a gente se atrai muito por histórias contadas. E o Big Brother não deixa de ser uma outra história em tempo real. E esse que é um diferencial muito importante. Quando as pessoas vão assistir uma série, uma novela, um filme, apesar de ser uma história, elas sabem que aquilo na real não é de verdade. Foi escrito, foi pensado, foi organizado, mas aquilo não existe de verdade. Não existiu de verdade, a maioria, pelo menos. E aí quando você está no Big Brother, quando você vai assistir o Big Brother, você está acompanhando uma história em tempo real, então é ao vivo ali, com pessoas reais. Então você, por mais que a gente possa falar, elas estão jogando, não sei o que lá, são pessoas reais vivendo dentro de uma casa. Então isso faz a gente ter até mais empatia com os personagens, entre aspas, do que às vezes num filme ou numa novela. Porque você, apesar de ter empatia com uma personagem de novela, você sabe que ela não existe. E agora no Big Brother são pessoas reais. Então isso faz a gente ter muito mais empatia e muito mais interesse para saber o que vai acontecer, para saber as reações, para saber qual vai ser o desfecho de cada personagem. O segundo ponto também eu acho que é muito básico, que é a competição. Nós também adoramos competição. A competição estimula a gente de uma maneira incrível e aí também a gente tem milhões de exemplos. E aí eu vou dar algumas referências de, por exemplo, esporte. A gente adora esporte aqui no Brasil, especificamente futebol, mas a competição, essa coisa para ver quem é melhor, mexe muito. A gente gosta de discutir, não só discutir, mas acompanhar para ver se quem a gente está torcendo é melhor, se não é, se vai ganhar, se vai se superar. Isso acontece, é muito mais nítido no esporte, que o esporte, enfim, em geral, estimula mais a competição, mas a gente de alguma maneira compete o tempo todo. E aí a gente pode pensar em competição desde o esporte, como eu falei, mas também a competição para ver quem ganha mais salário, para ver quem está mais bonito, para ver quem está com a roupa melhor, enfim, a gente compete o tempo todo. E o Big Brother é uma competição em tempo real, com personagens reais, como eu falei anteriormente. Então isso também estimula muito a gente querer toda hora saber quem que está ganhando, quem que vai sair, quem que vai ganhar o anjo, sei lá se tem anjo ainda, mas enfim. Então a gente quer acompanhar mais esse tipo de competição porque atrai bastante todo mundo. Terceiro ponto, talvez polêmico ou não, o Big Brother é um imenso espaço para todo mundo que gosta de observar o outro meio escondido. Tô falando o quê? De voyeurismo. Não sei nem se eu posso falar voyeurismo assim, eu acho que eu tô aportuguesando a palavra, mas eu acho que fica mais fácil de entender. E eu não tô falando de nenhum transtorno. O voyeur é aquela pessoa que gosta de observar outras pessoas fazendo alguma coisa sem que aquelas pessoas saibam que eu tô observando. A gente liga muito isso com transtorno mental. Tem um transtorno que é o voyeurismo, né? Que é aquela pessoa que tem muito prazer, o voyeurismo na verdade ele é relacionado à sexualidade, então aquela pessoa que tem muito prazer de assistir ou de ver pessoas em relações sexuais, ou se trocando, ou nuas, enfim, sem que o outro saiba que eu tô assistindo, que eu tô ali vendo tudo escondido. Só que o voyeur não é necessariamente um transtorno, então tem muita gente que tem prazer, tem uma certa excitação, e eu não tô falando de excitação sexual, estou falando de prazer, a sensação de prazer no corpo,
por estar observando outras pessoas fazendo algumas coisas sem se expor. E o Big Brother é um palco gigante, como eu falei, para isso. Então, assim, todo mundo que está na casa sabe que está sendo observado por milhões de pessoas. Só que você sabe exatamente quem que está assistindo? Não sabe. E se eu estou assistindo, quem é que sabe? Só eu. Então a pessoa que está lá na casa não sabe que eu, Rodolfo, eu, José, eu, Maria, estou assistindo. Então, nas suas devidas proporções, não deixa de ser um pouco parecido. Então eu estou assistindo, estou vendo algo sem que aquela pessoa saiba que eu particularmente estou acompanhando. E isso gera uma certa excitação nossa, como eu falei, não é excitação sexual, e que estimula a gente, que dá uma sensação de prazer. Eu poder acompanhar o outro, e aí a gente tem o pay-per-view, por exemplo, que eu posso ficar 24 horas assistindo no meu canto sozinho, sem as pessoas lá na casa saberem que eu estou assistindo, enfim. Isso gera uma excitação. Como eu falei, não é um transtorno, isso não necessariamente te causa nenhum tipo de prejuízo e não é necessariamente um problema, tá? Só para deixar muito claro que às vezes as pessoas entendem que isso é uma doença ou algo assim. Então, acompanhar, assistir alguém fazendo alguma coisa de uma forma mais escondida, sem que as pessoas saibam, em geral dá prazer, e o Big Brother proporciona isso para todo mundo de alguma maneira. Quarto ponto, também que é muito importante, o quanto a gente quer fazer parte de grupo. Por que fazer parte de grupo? Como eu falei, o Big Brother é um sucesso, muita gente assiste pelos motivos que eu já dei até agora, e aí quando eu assisto, eu quero compartilhar as histórias. Como eu disse, somos apaixonados por histórias. E quando eu ouço, eu vejo, eu acompanho uma história legal, eu quero compartilhar. Então eu compartilho uma música legal que eu ouvi, eu compartilho uma série, uma novela, um filme, uma peça de teatro. Eu falo para as pessoas sobre o que eu assisti. Eu quero compartilhar o que eu ouvi daquela história, o que eu senti daquela história. E o Big Brother também não é diferente. Então, a maioria das pessoas que assiste, que gosta de acompanhar, elas gostam de conversar sobre isso. E aí quando eu penso que tem milhões e milhões de pessoas assistindo, eu também penso que tem milhões e milhões de pessoas conversando sobre isso. E provavelmente no seu serviço, na sua família, em locais que você frequenta, tem pessoas falando de Big Brother. Nem que seja para falar mal, mas elas estão falando. E eu não quero ficar fora disso. A gente não quer ficar fora dos grupos, das conversas, dos assuntos. E muitas vezes a gente assiste para saber o que está acontecendo. Posso até não ser apaixonado por Big Brother, mas eu quero saber o que está acontecendo, porque se alguém comentar alguma coisa no serviço, eu não estou tão por fora do assunto. Então também muita gente acompanha para estar no grupo, para fazer parte de grupo. E fazer parte de grupo é uma condição básica da nossa existência, da nossa espécie principalmente, porque é a partir dos grupos que a gente vai existindo, se relacionando, enfim, tendo referências para a vida de alguma maneira. Então, fazer parte de grupo também é motivo para talvez você e algumas pessoas acompanharem o Big Brother. Quinto, último motivo, mas não menos importante, o Big Brother faz a gente sonhar. Como assim faz a gente sonhar? O Big Brother faz a gente imaginar estar naquela casa, ser alguém famoso, ganhar uma competição lá dentro, ser alguém que vai estar aparecendo na TV, ser alguém que pode ganhar sei lá quantos milhões do prêmio, que eu não sei quanto que é. Enfim, a gente sonha com uma vida muito melhor o tempo todo. Um exemplo bom disso é a Mega Sena da Virada. Se eu perguntar para a maioria das pessoas que jogam a Mega Sena da Virada, quase, sei lá, acho que a minoria joga, aposta durante o ano inteiro. Quase ninguém desses todos que jogam na Mega da Virada. Por que o pessoal joga na Mega da Virada? Pelo sonho de um prêmio absurdo e aquilo mudar a sua vida. O Big Brother também está um pouco nessa. Pensar que eu poderia estar naquela casa com um monte de pessoas, às vezes famosos, enfim. Que eu poderia estar na casa falando com o Thiago Leifert, que é alguém super famoso, para milhões de pessoas me assistindo, e eu ganhar dinheiro, eu ganhar prêmios, eu ganhar um carro, eu virar tendência e tudo mais, enfim. E a minha vida se transformar, aparentemente de uma forma positiva, isso mexe com a gente. Então quando a gente pensa que, putz, pessoas reais estão lá dentro, poderia ser eu. Eu poderia estar lá. Nossa, o que eu faria se eu tivesse no Big Brother? Provavelmente você já pensou isso, ou algumas pessoas ao seu redor já pensaram, já conversaram sobre isso. O que eu faria com o prêmio do Big Brother? O que eu faria se eu estivesse lá? Como eu reagiria? Então a gente se coloca no lugar de quem está lá, e isso mexe muito com o nosso imaginário, com os nossos sonhos. E isso também faz a gente querer acompanhar para tentar se ver um pouquinho lá, porque às vezes é o mais próximo que eu vou conseguir chegar e ficar imaginando mesmo. E tudo bem, isso não é um problema. Enfim, 5 motivos para talvez você e milhões de pessoas acompanharem o Big Brother.
Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo. Comentem se vocês se identificam com alguma desses 5 motivos para assistir um Big Brother, ou se tem outros motivos que vocês acham também que eu não comentei. Obrigado, agradeço quem acompanhou o vídeo até aqui e até a próxima.